Boa noite a todos. Com a presença da maioria dos vereadores, com exceção do vereador Moisés Vilela, que se encontra em atestado de saúde. Rogamos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e damos por aberta a 7ª sessão ordinária de 2026. De imediato, passamos à ata 007 da sessão anterior para ser feita a leitura. Ata 007 de 2026. Aos 9 dias do mês de março de 2026, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Cerrito, o senhor presidente declarou aberta a 6ª sessão ordinária de 2026, contando com a presença da maioria dos vereadores da 8ª legislatura, com a ausência do vereador Moisés Vilela, justificada por atestado médico. Dando início, o senhor presidente passou a leitura da ata 006 de 2026, da 5ª sessão ordinária de 2026. A ata foi colocada a voto e aprovada. Na sequência, foi realizada a leitura do expediente, ofício número 028 do gabinete, encaminhando o projeto de lei. Ofício número 02 do gabinete, encaminhando o projeto de lei. Ofício da CE, informando o desligamento da rede. Após, o senhor presidente passou a leitura dos trabalhos dos vereadores. Indicações 019, 020, 021 e 022, de autoria do vereador Jefferson Filho. A indicação 019 solicita ao Executivo Municipal, reiterando a indicação número 089 de 2025, a realização de um estudo de viabilidade para regularização do IPTU de terrenos localizados nas ruas Deodoro Gomes e Hugo Marques Porto, no bairro Oásis, com vistas a promover a legislação dos imóveis em nome dos respectivos proprietários. Indicação 020 solicita ao Executivo Municipal que, através do Departamento de Trânsito, estude a possibilidade de que a rua Osório Olimpo volte a ter mão dupla. Indicação 021 de 2026 solicita ao Executivo Municipal que seja feita uma revisão geral na iluminação pública na localidade do Alto Alegre. Indicação 018 solicita ao Executivo Municipal, reiterando a indicação número 017 de 2025, que viabilize um estudo junto ao DAIA para a colocação de redutores de velocidade na entrada da cidade via ERS 706, bairro Oásis, nos dois sentidos da via. Indicação 022 solicita ao Executivo Municipal que seja realizada limpeza na galeria existente na Avenida Flores da Cunha, imediações da Casa 168, esquina da Rua do Cemitério com a Rua Carolina Ferro. Indicação 07 de autoria do vereador Bruno Carrocha, que seja adotada a medida necessária para disponibilizar monitor do transporte escolar que realiza o transporte de alunos no interior do município, da mesma forma que já ocorre nos veículos que realizam o transporte escolar na sede do município. Indicação 04 de autoria do vereador Rodrigo Garcia. Solicito ao Executivo Municipal que viabilize a abertura de um desvio na curva passando a vila, mais precisamente na entrada do campo do Esporte Clube Vila Freire. Pedido de informação 04 de autoria do vereador Adriano Lachmann. Solicito ao Executivo Municipal que informe qual a metragem da rede de saneamento básico a Corsã. A EGEA executou no município de Cerrito desde a privatização. Indicação em conjunto 01 de autoria dos vereadores Adriano Lachmann e João Edi.
solicita ao Executivo Municipal que viabilize a colocação do Banco Vermelho, símbolo internacional da luta contra o femicídio e a violência doméstica nas praças Luiz Siqueira, João Amélio Dias e também nas escolas públicas municipais. Não havendo mais trabalho, o senhor presidente passou a leitura do projeto de lei número 011 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a reeditar em pecúnia, de forma excepcional, o valor referente ao Vale Alimentação dos servidores municipais. Projeto de Lei 012, que autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e excepcional de interesse público. Projeto de Lei 013 de 2026, que altera o Plano Plurianual 2026-2029 e Diretrizes Orçamentárias 2026 e autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Os projetos foram lidos e encaminhados para as comissões. Neste momento, a presidência da Comissão de Constituição, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça solicitou a apreciação dos projetos 11 e 12, devido à urgência. A sessão foi suspensa para a reunião das comissões e, após o retorno, foram lidos os pareceres números 18 e 019 da Comissão de Constituição e Justiça e pareceres 015 e 016 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em relação aos aspectos de Orçamento e Finanças, o parecer foi favorável. Quanto aos aspectos constitucionais, jurídicos, legais e regimentais, emitiram-se por unanimidade pareceres favoráveis à aprovação dos referidos projetos. Os projetos foram colocados a voto e aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passou o espaço de tribuna popular. Não havendo inscritos, passou o espaço de tribuna livre. Fizeram uso da tribuna os vereadores Bruno Carrocha, Jefferson Filho e Adriano Lachmann. A sessão foi encerrada às 20 horas e 30 minutos. Para constar, eu, Ramiro Espíndola, diretor legislativo desta casa, lavrei a presente ata que vai por mim assinada pelo senhor presidente e pela primeira secretária. Presidente, eu acho que aqui poderia arrumar uma ata aqui, identificar quanto autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de interesse público. E aí não diz do que é. Né? Acho que podia fazer uma referência na ata aqui sobre o que é. Eu já tinha falado isso em outras reuniões. Porque fica vago esse texto aqui. Né? Autoriza o quê? A ata 007 está em discussão. Está em votação. A ata foi aprovada com as devidas modificações. Ofício 031 do Poder Executivo. Com os nossos cordiais cumprimentos, visando atender ao pedido de informação número 01/2026 do vereador Jefferson Filho sobre a coleta de lixo no interior do município, informo que o serviço está regulamentado pelas seguintes leis. A coleta de lixo no interior do município está regulamentada pelas leis 173, de 10 de novembro de 1999, e 660, de 29 de dezembro de 2009. Os dias da semana em que ocorre o recolhimento do lixo são terça-feiras e quintas-feiras. O número de lixeiros atualmente é de 210 e estão localizados em todas as localidades conforme demanda dos moradores. A lista de moradores solicitantes do serviço está em anexo a esta. Sobre a cobrança da iluminação pública, a lei regulamentada a cobrança da iluminação pública é a lei número 1.172, de 21 de novembro de 2016. Os critérios para a cobrança da iluminação pública estão descritos na lei citada acima, sendo que no artigo 5 isenta os consumidores com consumo até
50 kW ao mês, hora ao mês. Não existe mapa de localização dos postos, conforme a lei que regula a contribuição para custeio de iluminação pública. No parágrafo único, consta que o serviço compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção e melhoramento e expansão da respectiva rede. Atenciosamente, José Flávio Vieira de Vieira, Prefeito Municipal. Aos senhores vereadores proponentes, a resposta são várias folhas aqui, as localidades respectivas, fica à disposição dos vereadores, não só dos proponentes, mas para todos os vereadores. Ofício 033 do gabinete. Ofício 033 do gabinete. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Seguido. Senhor presidente e senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho novamente a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 014 de 2026, tendo em vista a necessidade de retificação da numeração do projeto anteriormente encaminhado como projeto de lei número 013 de 2026. Cumpre esclarecer que a presente retificação refere-se exclusivamente à numeração do projeto, para fins de regular tramitação legislativa, permanecendo integralmente inalterados o conteúdo, a redação e a matéria constantes no texto anteriormente enviado. Atenciosamente, José Flávio Vieira de Vieira, Prefeito Municipal. Ofício 034 do gabinete. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho o projeto de lei número 015/2026 para apreciação dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, José Flávio Vieira de Vieira, Prefeito Municipal. Ofício 013 da Câmara de Vereadores, endereçado do senhor vereador Adriano Lacman. Ofício 013 da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor governador, cumprimentando cordialmente, venho, por meio deste, na condição de vereador, apresentar sugestão para que Vossa Excelência atue junto aos demais governadores dos estados brasileiros no sentido de convocar, em caráter de urgência, reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, com o objetivo de debater a redução temporária do ICMS sobre o óleo diesel. O governo federal já zerou o PIS/COFINS e nosso mandato destaca a importância dessas medidas adotadas pelo governo do presidente Lula Inácio Lula da Silva. Sendo assim, os estados têm um papel decisivo para ampliar seus efeitos na proteção da economia e do abastecimento. A iniciativa, pela visão do nosso mandato, ajudará a proteger a economia gaúcha em momento de instabilidade internacional, reduzindo custos para a produção, o transporte e os serviços no Rio Grande do Sul. Trata-se de proteger o bolso da nossa população. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Adriano Lacman, vereador do PT. Será enviado, vereador. Pedido de informação 005, do vereador Adriano Lacman, do PT. Assunto: solicito ao Executivo Municipal que informe qual é a previsão para o pagamento aos servidores públicos municipais dos benefícios que permanecerão congelados durante o período da pandemia. Em decorrência da Lei Complementar número 173 de 2020, ressalta-se que a lei que autoriza estados e municípios para pagamento retroativo desses benefícios
foi sancionada em janeiro desse ano, através da Lei Complementar 226/2026. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária diante da procura de diversos servidores públicos municipais que buscam informações acerca da previsão de pagamento dos referidos benefícios, considerando que a legislação vigente autoriza o pagamento retroativo, porém não estabelece obrigatoriedade imediata para a sua efetivação. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serrito, 16 de março de 2026. Proponente é Grande Lágrima, vereador do PT. Será enviado, vereador. Indicação 023, do vereador Jefferson Filho, do MDB. Indicação 023 de 2026. Assunto: solicito ao Executivo Municipal, por meio do Departamento de Iluminação Pública, em regime de urgência, a instalação de lâmpadas nos seguintes pontos da estrada do Marmeleiro. Número aqui do poste, vereador? O número da instalação? Número 100, 661, 5587, próximo à residência de número 13834, AP 60. O C, número 66359147, próximo à residência número 9765, AP 010. O C, número 55856829, próximo à residência número 21109, AP 040. Justificativa: melhorar a iluminação nos locais mencionados, proporcionando maior segurança aos munícipes que residem ou transitam pela região, especialmente durante a noite. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serrito, em 16 de março de 2026. Vereador proponente do MDB, vereador Jefferson Finho. Vereador Jefferson, o senhor está com a palavra. Boa noite, presidente e demais vereadores. Boa noite, comunidade que nos assiste. Justo hoje chegou uma resposta da Executiva a respeito de um pedido de informações sobre iluminação pública. O que eu vejo? Independente do local onde o cidadão mora, todos têm direito. E o que eu estou vendo? Tem cidadãos que cobram essa luz na frente de sua casa há alguns anos. E parece que eles não têm o mesmo valor de outros. Não tem muita explicação para isso. Se tem a lei, se o Mauro pode, eu também posso. Então, já fiz vários pedidos e estou hoje aqui então deixando oficializado, documentado esse pedido, porque só verbal parece que não está dando, presidente. Então vamos oficializar a prefeitura. Eu acho que é direito de todos. Iluminação pública é segurança pública, e se o Mauro tem direito, eu também tenho direito. Se o Adriano tem direito, o Rodrigo tem direito. Se o João tem direito, o senhor tem direito. Então é um exemplo bem prático. Se tem para um, tem que ter para todos. Tá bom, presidente? Será encaminhado, vereador. Muito obrigado. Indicação 024, do mesmo vereador. Assunto: solicita ao Executivo Municipal que viabilize patrulhamento na estrada do Passo da Divisa. Justificativa: para que os produtores possam escoar suas safras. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Serrito, 16 de março de 2026. Proponente Jefferson Finho, vereador MDB. Está com a palavra, vereador. Presidente, foram várias e várias queixas das pessoas que moram e que transitam na estrada do Passo da Divisa. Um dos relatos de um produtor de soja, que só naquela região ali ele relatou hoje para mim, são mais de 7.000 hectares
plantadas de soja. E essa soja tem que ser escoada daqui a uns dias. É um dos locais com maior produção hoje de soja que nós temos no Cerrito. É a região aqui, quem vai para Alto Alegre e passa divisa. Então, teve relato de produtor e teve relato também de munícipe, que tem pontos muito críticos. Então, a gente pede essa atenção especial ao nosso executivo, Secretaria de Obras, para dar uma atenção especial na estrada do Passo da Divisa. Posso contribuir? Sim, vereador. Bem importante sua indicação, seu pedido, mas eu tenho uma informação bem importante até para o senhor passar para essas pessoas aí, os vereadores passar. Está saindo 300 mil reais ali para fazer uma reforma geral, um alargamento ali na divisa. Então, nós tivemos aí, o vereador Rodrigo, tivemos uma reunião lá na Vila Freire, que o Rodrigo faz parte da comissão, e o Rafael nos passou já está sendo liberado, já esses 300 mil reais, vai ser um aluguel de uma caçamba, 2 caçambas e uma escavadeira, para fazer, revitalizar toda essa parte ali da divisa ali, para tanto o escoamento da soja, dos produtos, e também para o próprio produto de animais ali que vai ser. Obrigado pela sua contribuição. Então a gente fica no aguardo, porque quem mora no Passo da Divisa está bem aborrecido com a situação atual das estradas ali. Muito obrigado. Sua indicação será encaminhada, vereador. Estamos então aos projetos de lei do Executivo. Projeto de Lei 013 de 2026. Projeto de Lei 013 de 2026 altera o Plano Plurianual 2026-2029 e Diretrizes Orçamentárias 2026 e autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Artigo 1º. Fica alterado no anexo 1 da Lei Municipal 1862 de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2026-2029 e incluindo no anexo 3 da Lei Municipal número 1875 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 2026. Esse projeto já foi lido. Então, o caput para mim. Senhores, esse projeto já foi lido na sessão anterior, apenas o caput. E vamos então aos pareceres das comissões competentes. CCJ. Parecer número 020/2026. A comissão incluiu em pauta para análise, votação e emissão de parecer o projeto de lei número 013/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Assim, esta comissão, em reunião e votação ocorrida no dia 16/3/2026, conforme a ata número 008/2026, após a análise, deliberou dar o seguinte parecer. Em relação aos aspectos constitucionais e demais matérias de competência desta comissão, emite-se por unanimidade parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o parecer servido em 16 de março de 2026. Vereadora Nara Menaré, presidente, secretário Mauro Guerreiro e relator Rodrigo Garcia. Parecer da COF. Parecer número 017/2026. A comissão incluiu em pauta para análise, votação e emissão de parecer o projeto de lei número 013/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Assim, esta comissão, em reunião e votação ocorrida no dia 16/3/2026, conforme a ata número 008/2026, após análise, deliberou dar o seguinte parecer. Em relação aos aspectos orçamentários, financeiros e demais matérias de competência desta comissão, emite por unanimidade o parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o parecer servido 16 de março de 2026. Presidente suplente Rodrigo Garcia, secretário Bruno Carrocha, relator Jefferson Filho. O projeto de lei 013 está em discussão com as comissões. Demais vereadores? Apenas para ressaltar e lembrar
da importância dessa abertura de crédito, o valor de 30 mil. As pessoas estão bem ansiosas, vereadores, esperando aí, principalmente para a castração dos animais, para a proteção e bem-estar dos animais. Então, agradeço a todos pelos pareceres e a gente destaca a importância desse projeto. Vamos colocar a voto, vereador. Presidente, só uma pergunta. Eu vi que é 30 mil reais, ali diz que é para ajudas e consultas, né? Na verdade, esse projeto eu acredito que as castrações podem não entrar junto aí, né? Porque 30 mil reais dá só as castrações. Mas o valor desculpa, vereador, o valor ali está dividido, é mais o valor, não é só 30 mil. 30 mil é uma parte do valor. São vários valores. Se não me falha a memória, olha aqui, ó. Não, acho que são vários valores aqui. Um valor aqui é de R$1.000 para material de consumo, outro é de 2.000, outro é de 25 mil. Por isso que eu digo, vereador, eu acho que é 30 mil junto no material de consumo, tudo total de 30 mil. Mas com o tempo da castração. Pelo menos Com o no tempo da projeto. castração, sim. Está no projeto, vereador. Está no projeto a castração. Continua a discussão. Uma pergunta, então. A partir daí, então, os munícipes podem procurar a prefeitura. Dá licença, presidente, vereador. Eu acho que o pessoal pode procurar até, mas tem que se cadastrar ali com o Hugo ali também, né? Quem quer castrar o seu animal. Tem várias pessoas que já cadastraram ali para fazer aqui na Secretaria de Obras ali. Eu estava vendo aqui, vereadora, não cortando a sua palavra, 30 mil é só para castração. Tem outros. Deve ser complementação de outras regras de valor. Os agentes comunitários, eles já fizeram, né, um levantamento de todos que querem, eles já têm essa lista aí do pessoal que precisa, né, castrar os animais. Dá licença, vereador, e eu acho que quem ainda acho que deve ter tempo de procurar, né, algum agente comunitário da sua área aí, até mesmo para ver se consegue essa castração, mas tem que procurar o seu agente comunitário. Então, é importante isso aí, a gente divulgar para que os cidadãos lá no interior, aqui da cidade, procurem seus agentes comunitários, façam o seu cadastro para serem beneficiados, para que assim como a iluminação pública chegue a todos, que não fiquem uns com os direitos e os outros sempre batendo na porta, para que todo mundo tenha direito. Vamos divulgar isso aí. Continua a discussão, vereadores. É bem importante essa pauta e bem importante também a manifestação de cada um. Já que a gente está esticando um pouco isso aí, eu acho que essa importância também, vereador Fim falou, quem sabe poderia, não hoje isso não tem, mas é uma possibilidade para frente nesse projeto aí, que pudesse o pessoal ir na Vila Freire lá, fazer um atendimento, um cadastro lá, e o pessoal até, a própria prefeitura, né, que o próprio, hoje, se tu precisar, que o próprio veterinário fizesse uma comitiva, fosse lá e buscasse 4 ou 5 animais, junto com a própria a Virgínia ali, que atende essa parte dos animais, trouxesse esses animais, e muitas pessoas carentes lá não têm condições de pegar um veículo, nem tem um veículo, né, para trazer aí não se cadastram por esse motivo. Então, eu acho que é bem viável, né, a própria prefeitura, ou o próprio pagar o próprio veterinário que ganhasse, que fosse lá na Vila Freire lá e fizesse uma comitiva e trouxesse esses animais. Difícil de fazer, eu sei que é mais difícil, é mais amplo, né? Mas ia beneficiar muito mais essas pessoas carentes que não têm condições de ter um veículo para trazer esses animais. Não quero discordar do senhor, vereador, mas eu acho que é quase impossível fazer isso. Porque eu nem sei se pode fazer esse transporte. Nem sei se pode, vereador. Porque a legislação não sei se permite. Aí teria que ver isso aí. Eu acho que é inviável. Talvez a senhora diga para a prefeitura buscar. Não. Talvez o próprio veterinário, o seu carro próprio, como ele às vezes
muitas vezes aconteceu eu já liguei para o Hugo, já liguei para a Virgínia para ir buscar um animal que estava doente ali, coisa assim, o veterinário ia lá e buscava e era remunerado. É que daí eu entrava no grupo de castrações, ia lá e buscava esses animais, não trazia um, talvez trazia 6, 7, né? Uma organização de mais tempo. Né? Teria que colocar na licitação, porque a licitação é feita para a castração e dias de hospitalização, não com o tempo do transporte. Ele teria que mudar. Teria que mudar. Continua a discussão, vereadores. Eu acho bem importante, tanto o valor quanto as colocações dos senhores, mas também é muito importante a conscientização de cada um que tem seu animal. O que a gente vê aí está acontecendo barbáries com os animais. As pessoas, eles têm os seus animais em casa, domésticos, e aí quando o animal está doente, ferido, aí já não é mais meu, e acaba largando na rua. A responsabilidade fica toda em cima do poder público. Isso está acontecendo e muito, a gente sabe disso. Então, o primeiro dos primeiros é a conscientização de cada um. Se é teu, é tua responsabilidade. Os senhores vão colocar a votação então? Vereador Rodrigo? Favorável? Vereador João Dedinho? De acordo. Vereador Bruno? De acordo. Vereadora Nara? Favorável. Vereador Adriano? De acordo. Vereador Mauro? Favorável. Vereador Jefferson? Favorável. O projeto de lei 013 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 014. Projeto de Lei 014 de 2026 autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de excepcional interesse público. Professor de português, carga horária 20 horas, nível 2. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pelo período de até 2 meses, podendo ser a contratação renovada por iguais e sucessivos períodos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, professor de português, para compor o quadro da Secretaria de Educação, em quantidade, função, carga horária e nível salarial abaixo discriminados. Artigo 2º. A eventual prorrogação prevista no caput do artigo 1º desta lei dependerá da continuidade dos motivos que autorizaram as contratações, devendo ser tais atos devidamente justificados. Artigo 3º. As especificações exigidas para a contratação na forma desta lei são as que constam no respectivo plano de carreira e suas alterações para cargos de igual denominação. Artigo 4º. O contratado exercerá exclusivamente as funções contidas para os cargos de igual denominação, vedadas as cedências e desvios de função, podendo o contrato ser renovado nos termos do artigo 1º da presente lei. Artigo 5º. O contrato de que trata o artigo 1º dessa lei será de natureza administrativa, cabendo ao contratado os direitos previstos no artigo 240 do regime jurídico, Lei 308, de 27 de dezembro de 2001, bem como as sanções disciplinares previstas no mesmo, e será precedido de processo seletivo simplificado, conforme disciplinado através do decreto número 654, de 14 de março de 2011. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Educação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que busca autorização para contratar temporariamente um professor de português que irá desempenhar suas atividades junto à Secretaria de Educação, a fim de suprir a demanda existente na rede municipal de ensino. A necessidade da contratação
decorrem do número reduzido de profissionais para atender adequadamente a carga horária e as turmas existentes, situação que pode comprometer a continuidade e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se que, no momento, o município não dispõe de concurso público para o provimento do referido cargo. Sendo assim, a contratação temporária apresenta-se como alternativa mais viável e legal para suprir a necessidade imediata da rede de ensino, garantindo que não haja prejuízo às atividades escolares. Destaca-se ainda que a disciplina de língua portuguesa possui papel fundamental na formação dos estudantes, sendo essencial para o desenvolvimento das competências de leitura, escrita e interpretação, indispensáveis para o aprendizado nas demais áreas do conhecimento. Assim, visando assegurar a continuidade e a regularidade dos serviços educacionais prestados pelo município, bem como evitar prejuízos pedagógicos aos alunos, faz-se necessária a contratação temporária do referido profissional. Diante do exposto, remeto o presente projeto para apreciação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Cerrito, em 16 de março de 2026. José Flávio Vieira de Vieira, Prefeito Municipal. O projeto de lei 014/2006 é encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei 015. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial, excepcional e interesse público. Tipo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar por um período de até 12 meses, podendo ser a contratação renovada por iguais e sucessivos períodos, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Um agente educacional para compor o quadro da Secretaria de Educação em quantidade, função, carga horária e padrão salarial abaixo discriminados. Quantidade 1, função agente educacional, carga horária 40 horas, padrão 4. Artigo 2. A eventual prorrogação prevista no capítulo do artigo 1 desta lei dependerá da continuidade dos motivos que autorizarão as contratações devendo ser tais atos devidamente justificados. Artigo 3. As especificações exigidas para a contratação na forma desta lei são as que constam no respectivo plano de carreira e suas alterações para cargos iguais de denominação. Artigo 4. O contrato exercerá exclusivamente as funções contidas para os cargos de igual denominação, vedadas as cedências e desvios de função, podendo o contratado ser renovado nos termos do artigo 1º da presente lei. Artigo 5. O contrato de que trata o artigo 1 desta lei será de natureza administrativa, cabendo ao contratado os direitos previstos no artigo 240 do regime jurídico, lei nº 308, de 27 de dezembro de 2001, bem como as sanções disciplinares previstas no mesmo, e será procedido de processo seletivo simplificado, conforme disciplinado através do decreto nº 654, de 14 de março de 2011. Artigo 6. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Educação. Artigo 7. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cerrito, 16 de março de 2026. José Flávio Vieira de Vieira, Prefeito Municipal. Justificativa. Tendo a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que busca autorização para contratar temporariamente um agente educacional, que irá desempenhar suas atividades junto à Secretaria de Educação, a fim de suprir necessidade existente atualmente na estrutura administrativa da área da educação do município.
A medida se faz necessária em razão de que o número de profissionais em exercício mostra-se insuficiente para atender de forma adequada as demandas administrativas existentes. Ressalta-se que, no momento, o município não dispõe de concurso público vigente para o referido cargo, circunstâncias que inviabilizam o provimento efetivo imediato da vaga. Assim, a contratação temporária apresenta-se como alternativa legal e viável para assegurar a continuidade dos serviços administrativos, evitando prejuízos ao funcionamento das atividades educacionais. Dessa forma, a presente proposição visa garantir o adequado atendimento das demandas administrativas da área da educação, assegurando maior eficiência na prestação dos serviços públicos e contribuindo para a regularidade das atividades desenvolvidas pela administração municipal. Diante do exposto, remeto o presente projeto para apreciação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Cerrito, 16 de março de 2026. José Flávio Vieira de Vieira, Prefeito Municipal. O projeto de lei 15 de 2026 será encaminhado para as respectivas comissões competentes. Presidente, Senhor vereador. como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu peço que o projeto número 14, que está com pedido de urgência, vá a voto hoje, que é o projeto que se refere à contratação emergencial do professor de português. Esse professor é lá para a escola Reinaldo Carnop. Então, para que não haja prejuízo aos alunos, então, o quanto antes o executivo poder contratar esse profissional, para que não haja danos aos alunos, que eles não fiquem sem esse professor, sem aula. Então, eu peço que o projeto vá a voto hoje. O representante da comissão De acordo, de orçamento e finanças. vamos votar hoje, que é muito importante, principalmente no começo do ano letivo, se começar a atrasar as aulas, depois vai ter que recuperar, então é uma perda para a gente. Então, sou a favor de a gente colocar a voto hoje. Obrigada. Vereadores, fazer uma pausa então para apreciação e votação dos comissões competentes. Em breve voltamos.
Voltamos então, está em pauta o projeto de lei 014 para apreciação das comissões e votação. Projeto de Lei 014 de 2026 autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e excepcional interesse público. Um professor de português, carga horária 20 horas, nível 2. Parecer da CCJ. Parecer número 021/2026. A comissão incluiu em pauta para análise, votação e emissão de parecer o projeto de lei número 014/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Assim, essa comissão, em reunião e votação ocorrida no dia 16 de 3 de 2026, conforme a ata número 009/2026, após análise, deliberou dar o seguinte parecer. Em relação aos aspectos constitucionais e demais matérias de competência desta comissão, emite-se por unanimidade parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o parecer, cedido em 16 de março de 2026, presidente Nara Menaré, secretário Mauro Guerreiro e relator Rodrigo Garcia. Parecer da COF. Parecer número 018/2026. A comissão incluiu em pauta para análise, votação e emissão de parecer o projeto de lei número 014/2026, de iniciativa do Poder Executivo. Assim, essa comissão, em reunião e votação ocorrida no dia 16 de 3 de 2026, conforme a ata número 009/2026, após análise, deliberou dar o seguinte parecer. Em relação aos aspectos orçamentários, financeiros e demais matérias de competência dessa comissão, emite por unanimidade um parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o parecer cedido em 16 de março de 2026. Presidente suplente Rodrigo Garcia, secretário Bruno Carrocha e relator Jefferson Filho. O projeto de lei 014/2026 está em discussão com as comissões. Demais vereadores? Vamos colocar a voto o vereador Adriano Lago. Favorável. Vereador Mauro. Favorável. Vereador Jefferson. Favorável. Vereadora Nara. Favorável. Vereador Bruno. De acordo? Vereador João Nedir. De acordo. Vereador Rodrigo. De acordo? O projeto de lei 014/2026 foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao espaço de tribuna popular. Não havendo inscritos, passamos ao espaço de tribuna livre. Inscrito o vereador Bruno Carrocha. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao pessoal que trabalha nessa casa. O Daniel, que está aí mais uma vez na plateia, nos assistindo. O pessoal que está na sua casa. Eu vou ser breve, somente fazer um agradecimento à Secretaria de Obras ali, na pessoa do seu Ronaldo Torres, que é uma pessoa que eu passo incomodando ele, pedindo, solicitando algumas demandas da população ali dos munícipes, e geralmente todos os pedidos que eu faço para ele, acho que de 8 vezes, eu pedi às 8 e ele conseguiu resolver. Então hoje eu agradeço ele mais uma vez por uma demanda que ele fez, não para mim, né, mas para o munícipe, através do meu pedido, porque o município não estava conseguindo resolver essa situação aí, e aí a gente conversou com o secretário também foi lá e resolveu. E também os guris da iluminação ali, que o pessoal me pede trocar as lâmpadas, estão queimadas, e eu mando tanto para o Paulinho como para o Osmar ali, eu converso com eles, às vezes nem vou ali, eu só mando mensagem, e os guris eles tentam resolver o mais rápido possível. Então hoje somente era agradecer essas pessoas e com certeza que continue assim. Eu me lembro que antes, acho que foi o ano passado, acho que não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado, nós tínhamos muitas demandas, né, vereadora Nara? O pessoal, nós estávamos aqui, o pessoal reclamava muito, tu não vê mais reclamação do pessoal, né? Então é sinal que está indo melhor a coisa agora, que bom. Antes a gente tinha muita reclamação, principalmente o pessoal indo para a internet, no Facebook, comentar que eu pago a luz, aqui não tem, então, mas dentro do município, a princípio, é uma que outra que não tem, e quando não tiver, que nos procure o secretário, procure os guris da iluminação, com certeza eles vão resolver.
Demais, uma boa semana a todos aí e uma feliz noite. Obrigado, vereador. Inscrito o vereador Jefferson Filho. Boa noite, presidente Marcos. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, nossa plateia, Daniel. Boa noite especial a vocês de casa que estão nos assistindo. Essa semana tivemos uma oportunidade, um privilégio de nos fazermos presentes no Fórum Municipal Pedro Osório, ali, que atende as nossas comunidades de Pedro Osório e Cerrito. Tivemos lá presentes eu, vereador Adriano, vereador Marcos, presidente da casa, na audiência pública para a prevenção e repressão à violência contra a mulher. O Dr. Marcelo deixou bem claro que não irá tolerar este tipo de atitude em nossos municípios e que as mulheres que possam hoje estarem sendo vítimas de qualquer tipo de violência, que denuncie. Os vizinhos que possam estar desconfiando de atitudes suspeitas, que denunciem, pois o índice é muito alto nos municípios de Pedro Osório e Cerrito. É muito caso de violência contra a mulher, nas diversas formas. E o juiz da comarca deixou bem claro que não irá tolerar esse tipo de atitude. Então, é um absurdo nos dias de hoje a gente falar nesse tipo de intolerância. Então, foi de muito proveito, uma audiência muito importante, e lá estava o nosso presidente Marcos, estava eu, o vereador Adriano, representando essa casa. Um tema que trago hoje a esse plenário, eu venho debatendo isso há 2 semanas já, sobre o desabastecimento de combustíveis. Ele é notório. Hoje faltou óleo diesel em vários postos de Pelotas. A falta de óleo diesel compromete muito a todos nós. Muitos poderão dizer, mas o meu carro é a gasolina. Mas como que veio a gasolina para os postos de combustível? Vem através de caminhões movidos a diesel. Vocês imaginarem em plena safra o produtor rural não ter diesel para cortar a sua produção? Não ter diesel para transportar o produto aos engenhos? Como fica? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Dona Enessi, uma cidadã vendedora de salada de frutas, vende salada de fruta nas filas com os caminhoneiros. Como que vai chegar essa fruta para ela? Através de um caminhão. E o alimento que chega aqui na nossa mesa, nos mercados, é através de um caminhão. E o que se vê hoje
governo diz que reduziu, mas os postos aumentaram. E além de aumentar, eles dizem que não tem o produto. Então esse jogo de empurra-empurra acaba estourando na gente, na classe trabalhadora. E, gente, se faltar alimento, é o pobre e o rico que vão sofrer as consequências. Então isso é muito grave e eu espero que o governo tome medidas drásticas, se é que realmente isso está acontecendo, que haja um rigor nas fiscalizações e multas pesadas a quem está praticando esse tipo de... Isso é um crime. Aumentar o combustível do jeito que aumentou nos últimos 10 dias é um crime que estão fazendo. Gostaria de deixar aqui uma reflexão. A política é necessária para organizar a vida em sociedade, escolher caminhos e cobrar responsabilidades de quem governa. No entanto, quando ela passa a ocupar fé absoluta, corre-se o risco de transformar líderes em ídolos intocáveis e ideias políticas em dogmas. Nenhum político é salvador. Nenhum partido é perfeito e todos devem ser analisados com senso crítico. A fé, para muitos, está ligada a valores espirituais e universais. Já a política pertence ao campo das decisões humanas, com erros, interesses e mudanças. Portanto, o alerta é simples: participe, opine, escolha seus representantes, mas sem perder a capacidade de questionar, dialogar e lembrar que a política deve servir as pessoas e não ser venerada como se fosse uma religião. Nenhum político morreu na cruz por nós. Então, cuidado para que a política não vire a sua religião. Que Jesus Cristo abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, vereador. Inscrito o vereador Mauro Guerreiro. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, pessoal que está em casa. Vou começar já com uma indicação aqui que hoje meu colega aqui fez um pedido de informação bem importante sobre a Lei 173. Também quero dizer que fiz na primeira indicação minha de 2026, fizemos uma indicação, assunto solicita o Executivo Municipal que encaminhe o projeto de lei autorizando o pagamento do retroativo dos benefícios dos funcionários, servidores públicos municipais que foram suspensos em razão da Lei Complementar 173 de 2020. Essa lei aí proibia pagar o triênio, quinquênio, o aumento de salário. Isso não foi pago. Agora a gente está pedindo aí que o prefeito pudesse mandar para essa lei aí para pagar esses funcionários públicos. Tem a justificativa bem grande aqui que a gente colocou, mas não vem o caso. Isso é da importância aí aos funcionários públicos do nosso município. Também quero agradecer aí o pessoal da Secretaria da Agricultura lá, que estão trabalhando, já fizemos uma parte grande onde passamos por essa casa, o corredor dos coqueiros, ali onde vai até o Cerro Pelado, a parte de lá do Cerro Pelado, onde eles estão fazendo um recapeamento todo ali, estão tirando aqui, colocando ali, está ficando bom. Também
outro pedido que a gente fez, não foi bem concluído ainda, mas ficou melhor do que estava, era a estrada do Vila Freire, Alto Alegre, Vila Freire, onde colocava ali em cima daqueles umas partes ali onde estava o ruim, principalmente naquelas curvas, as costeletas. Daí foi colocado uma parte de aterro. Eu entendi, me falaram, não tem aterro suficiente, eles estão tentando legalizar outra jazida aí, então a gente compreende e aí agradece aí pelo trabalho que estão fazendo, como eles têm. Eu já queria fazer um pedido verbal aí ao secretário lá do interior. A gente falou na reunião que a gente teve lá da agricultura, lá a gente foi lá, onde o vereador Rodrigo, que não está mais presente, mas participa, e o vereador Juneidi também da comissão, e a gente foi lá para uma demanda importante que a gente passou por essa casa aí, para criar o fundo da agricultura familiar, um tão importante para os pequenos agricultores, onde o pequeno produtor pode, através da Emater, e esse grupo de produtores pode decidir o que fazer com esse fundo, colocar em grupo, ajudar em vários aspectos. A gente está elaborando, amadurecendo essa ideia para trazer para o prefeito, já conversamos com o prefeito disse tem que criar uma ideia boa que funcione perfeitamente, por isso a gente levou direto lá para a Comissão da Agricultura, para eles, que é o mais correto que pode ser, eles mesmos, e nos ajudar a elaborar, junto com a Emater, e a Emater estava lá, o Rafael também acharam uma excelente ideia, precisava ter certeza que essa ideia era importante, e eles mesmos acharam uma excelente ideia, deram algumas ideias, então a gente está elaborando para na próxima reunião levar para eles lá, para ver o que eles acham e agregar mais algumas coisas. Então, isso vai ser muito importante. É isso aí, então, eu quero agradecer a todos que estejam aí conosco, dizendo que esse vereador está à disposição e que precisar, pode contar comigo. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador. Inscrito, vereador Adriano Lago. Boa noite, presidente Marquinhos, vereadora Nara, demais colegas, vereadores, servidores da nossa casa, a plateia aqui que hoje tem 4 ou 5 nos assistindo e quem nos assiste dos seus lares. Eu vou começar pela nossa agenda de amanhã. Eu e o vereador Mauro, provavelmente o vereador Fim, se conseguir, estaremos junto com o nosso jornalista, o Andrei, estaremos indo na audiência pública referente à nova modelagem de pedágio da Praça Pelotas, ida para Rio Grande, ida para Jaguarão, Arroio Grande, vinha até Serrito, Pedro Osório, Canguçu, e quem passa na ponte do Retiro e Cristal. Então, amanhã tem essa audiência pública aí promovida pelo DENIT. O gabinete do nosso deputado Zé Nunes enviou para essa casa o convite. Estaremos presentes lá amanhã, levando as reivindicações que eu já tive ali no IFSU, amanhã lá no Dom Antônio Zatter, e tivemos também na cidade do Arroio Grande, em outra oportunidade. Então, convido a todos que tiverem um tempo e quiserem se fazer presente, é bem importante, porque depois não adianta nós bater boca e chorar nas redes sociais. Então, fazer parte dessa iniciativa aí do DENIT para essa nova concessão e a nova modelagem dos pedágios. Também hoje vou falar em uma pauta de desabafo e repúdio à atual administração, Flavinho e Wagner e Douglas, referente ao UBS Porte 1, que foi do PAC Seleções 2025, onde o município foi agraciado com essa obra de quase 2 milhões de reais, e a publicação deles nas redes sociais não citou
governo federal. Eles só botaram PAC Seleções ali, porque PAC Seleções pode ser até a seleção brasileira, essa amarelinha aí, dos bolsonaristas. Então, assim, ó, é uma falta de consideração. Antes não tinha um vereador aqui do Partido dos Trabalhadores. E eles deixam a bola picando para mim, né? Porque se eles botam o governo federal, a matéria repercute bem para eles. Mas quando eles escondem o governo federal, eles deixam a bola picando para esse vereador aqui criticar eles. E o pessoal gosta de uma crítica. Porque a minha publicação tem mais curtida e mais comentário que a própria deles, da prefeitura. Então fica esse meu repúdio aqui. Não adianta esconder, porque a obra do Bolsonaro não tem nenhuma no município. Então, uma obra de 2 milhões não adianta vocês quererem esconder. E eu vou cortar a fita vermelha ali, provavelmente com alguém, deputado nosso federal, vão vir, se Deus quiser, e alguém representando o Ministério da Saúde, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que vocês vão dar uma postergada e o que puderem atrasar, mas nós vamos vencer as eleições e o Lula vai ficar ali até 2030, para o desagrado de vocês. Também quero falar, vereador Filho, referente à suba do óleo diesel e o desabastecimento, o senhor comentou agora há pouco aí. Eu fiz uma... Porque, na verdade, nada se inventa, tudo a gente copia. E eu fiz um ofício hoje, entrei em contato com a nossa administração, a Kelly sempre muito atenciosa, ela e a Luciana, e a Kelly de imediato fez ainda para essa sessão, já eram 16 horas, eu falei com ela. Eu fiz um documento direcionado ao governador do estado, Eduardo Leite, aonde eu copiei do nosso deputado estadual Miguel Rosseto, que ele fez uma explanação para o governador se conscientizar que o Estado ele existe para esses momentos de crise. E não é o que nossos empresários do setor de combustível estão pensando, né? Porque eles de imediato, quando o pedágio foi retirado, eles subiram o combustível, o óleo diesel, em quase R$1, na mesma semana que foi retirado o pedágio. E na outra semana, vazou que o governo do presidente Lula ia isentar o imposto federal, ia zerar, e zerou. E o que eles fizeram? Eles aumentaram mais R$1. Então o óleo diesel subiu quase R$2. E o PROCON na cidade do Rio Grande, até mandei esse documento para o fim, o PROCON notificou a maioria dos postos da cidade do Rio Grande. Por quê? Eles têm que provar que eles compraram combustível por maior valor para estar repassando quase R$1,80, R$2 no litro do diesel. Então não adiantou nada para nós aqui. Nós derrubamos um pedágio que custava R$160 para o fim passar de Jaguarão para Rio Grande, de 320, 330 reais e de volta, e aí eles subiram o combustível, com a alegação da guerra, a guerra do Trump, que eles tanto apoiam. E depois dessa lá do Irã, o Trump já anunciou que vai para Cuba, então nós podemos nos preparar. O governo federal investiu 1 bilhão no Exército e 300 milhões em míssil e carro de combate que anda por dentro d'água, esses tanques de guerra aí que nós na infância conhecemos, chamavam de tanque de guerra. Por quê? Porque nós temos a probabilidade de uma eleição tumultuada e o americano ele está preocupado com as terras raras do Brasil. E a extrema-direita é completamente a favor do americano. Entra aqui no Brasil, leva nossas riquezas, e eles acham que ela vai indo. Bom, o filho do Jair Messias era deputado federal, fez 1 milhão de votos lá em São Paulo. O rapaz fez 1 milhão de votos, era policial federal,
ele abriu mão de tudo isso aí. Eu não acredito que uma pessoa abra mão de um contra-cheque de 50 mil, somos milionários, alegando que ia ser preso no Brasil, que estava sendo perseguido. Eles procuraram perseguição, eles queriam fechar o STF com um jipe, um cabo e um soldado. Só que eles tinham um capitão que ficou com medo e pegou um avião dia 28 e 29 de dezembro e abandonou o país. Deixou isso tudo no pincel, INSS, Forças Armadas. Também queria falar da nossa audiência pública, Jefferson, filho. Eu gostei o Marcos foi bem coerente aquele dia na fala dele lá, fosse muito coerente, Marcos, em falar a realidade ali para o juiz, que nem sempre as pessoas têm a confiança, né, que deveriam ter do judiciário. Muitas vezes até por causa de internet, muita fake news. E o fim falar da família, não tudo começa na família. Ter uma mulher depois porque tudo vem da família. Tudo é família. Aquele dia lá, eu fiquei quase chorando. Estava falando de família. Também fiz, essa semana passada, o pedido de informação referente, fiz hoje, na realidade, né, Mauro? Pedido de informação, eu sabia que o nosso vereador Mauro Guerreiro já tinha feito uma indicação e eu entrei reiterando essa tua indicação, porque o município tem que se manifestar, né? O servidor tudo nos cobra, quando é que vão pagar? Tem um que tem 300, outro tem 400 pila para receber, outro tem 1.000, mas as pessoas querem receber aquele atrasado ali. E eu li a lei, e a lei não obriga o município a pagar. A lei só autoriza. Então eles vão pagar se entrar na justiça, provavelmente. Mas eles que digam, entre na justiça. Senão vai passar esse mandato, eles não vão pagar você. E sobra uma de tomar um aperitivo. Então, às vezes parece que eles vão para eles que ganham 20, 30 mil na prefeitura, entre salário de Estado que ganha e salário de prefeito, parece que eles vão. Mas tem orçamento, faz uma previsão, vou pagar os servidores. Eles falam tanto que valoriza o servidor, vou pagar vocês no ano que vem. Por hoje era só. Agora nós não temos o placar, né, Marcos? A gente fica meio perdido. Por hoje era só. Uma boa noite a todos e uma feliz semana. Obrigado, vereador. Então, uma boa noite a todos. Damos por encerrado mais uma sessão ordinária de 2026. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.